Obrigada. Ok, senhores, vamos continuar a nossa sessão do dia 9 de novembro de 2020, a sessão da manhã, da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF. O próximo item da pauta é o item 7, é o processo 10.660.732/2011-62, é Camex Indústria Eletrônica Limitada. O relator, doutor Alexandre, é que eu já passo a palavra. Obrigado, presidente. Esse também é um caso que vai gerar alguma discussão bem interessante, diz respeito à exclusão de provisões, já antecipando o tema. Mas eu vou proceder à leitura do relatório e do voto. Então, vamos lá, caso da Camex. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão da segunda turma da TRJ. Por unanimidade de votos, os membros julgadores decidiram pela procedência parcial da impugnação apresentada. Contra a pessoa jurídica foram lavrados autos de infração de RPJ e CSLL, em decorrência da exclusão indevida de valores do lucro líquido na determinação do lucro real e de diferença apurada no valor de prejuízo fiscal, tudo conforme termo de verificação fiscal. Frise-se que, mesmo após as exclusões procedidas, ainda restou saldo de prejuízos operacionais, ensejando intimação à empresa para efetuar ajuste no prejuízo fiscal nos montantes de tal e tal. Consta no demonstrativo do consolidado do crédito tributário do processo que os autos de infração lavrados, depois de formalizados, totalizaram um montante a pagar de tanto, incluídos os valores devidos a título de CSLL, multa e juros de mora. A autoridade fiscal, além de mencionar os fatos geradores correspondentes às infrações apuradas no corpo dos autos de infração, pormenorizou-as no termo de verificação fiscal, que pode ser assim resumido. Intimamos a informar... Desculpa que eu fui mais rápido com o dedo aqui, saiu da linha. Intimamos a informar o motivo das diferenças entre os valores de vendas apuradas no livro razão e balancete. O fiscalizado fornece demonstrativo esclarecendo as diferenças apontadas, intimando a informar os valores de lucro e prejuízo lançados nas apurações mensais, fornecer planilhas, e aqui vai uma série de outros. Aí vou passar para as irregularidades, tá? Que está na página subsequente. Na análise dos documentos apresentados, constatamos que na apuração do lucro real, o contribuinte excluiu indevidamente 844 mil a título de estorno de provisão para obsolescência dos estoques 2007 e 103 mil como estorno de provisão de garantias referentes ao ano de 2007. No lucro real, em dezembro de 2007, o contribuinte adicionou o valor de 469 mil como provisões não dedutíveis e excluiu o valor de 103 mil a título de reversão do saldo de provisões não dedutíveis, restando uma diferença de 366 mil de provisões não dedutíveis. Na apuração do crédito tributário, efetuamos estorno da provisão de obsolescência dos estoques e estorno da provisão de garantias, totalizando 948 ali. Provisões não dedutíveis e reversão. Então, o valor excluído já foi líquido desses montantes, foi esse 581. Na apuração do lucro real mensal, verificamos que o valor do prejuízo fiscal compreende 120, diferente do valor lançado pela fiscalização, conforme demonstrativos anexos. Bom, aí aqui eu trago uma cópia da folha exatamente falando desses montantes e as justificativas das irregularidades, né? Então, cientificada dos autos de infração e TVF, a empresa impugnou, alegando em síntese que só um minutinho aqui. Primeiro ele vai contando dos fatos, né, o que é a diferença. Então, preliminar, né, o valor de 844 mil excluídos é referente a estorno de provisão do exercício de 2000, lançada na contabilidade no exercício de 2008, não referente ao ano de 2007, conforme planilhas do lucro real. O funcionário não alterou o ano na planilha de apuração para obsolescência. Efeito da provisão, aí ele traz aqui essa tabela que eu copio integralmente. No exercício de 2008, a empresa fechou no prejuízo, portanto, a diferença corresponde ao valor de 6 mil, referente à contribuição social sobre depreciação de máquinas, equipamentos utilizados como crédito em função de gozo de benefícios, está sendo adicionada a partir do ano calendário subsequente. Ainda que com relação à provisão para obsolescência de estoques no primeiro semestre,
foi lançada mensalmente na apuração lucro real 2008, estimativa mensal. No mês em que no contábil foi lançada a provisão por obsolescência, foi lançada a adição de 466 mil. No mês em que no contábil foi lançado estorno de obsolescência, foi lançada exclusão de 844 mil. Então, o efeito da provisão de obsolescências é nulo e o efeito da provisão de garantia também é nulo. Então, aqui mostrando agora com relação ao prejuízo, né? Também a tabelinha. Esse pleito ele foi analisado pela DRJ de Juiz de Fora, que decidiu pela procedência parcial. E aí, no que diz respeito às provisões, aqui a ementa vai resumir o posicionamento da DRJ, a exclusão da base de cálculo do RPJ do valor da reversão de provisão não dedutível depende da existência de uma despesa que foi adicionada ao lucro líquido no passado e de sua reversão contábil no período posterior, momento no qual é admitida a sua exclusão no lucro real. A inconformada recorrente interpôs recurso voluntário, reafirmando suas teses de defesa e esclarecendo os lançamentos no seu razão contábil. Então, ela traz aqui o histórico da provisão de garantias, ali o quanto que foi adicionado e revertido em cada um dos meses, ali a gente vê em linhas diferentes, isso para o ano inteiro. Também, né, ela vai apresentar ali essa justificativa para essas diferenças. E esse é o relatório, presidente. Ok, doutor Alexandre, estou indo para o voto. Bom, o voto, o recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão porque dele conheço. E aí o voto, na verdade, como a questão no âmbito da DRJ, ela foi tratada de forma mais teórica ali, eu também acabei trazendo aqui ela também de forma mais teórica. Então, quando constituídas, as provisões são lançadas contabilmente em contrapartida a uma conta de despesa no resultado do exercício. Então, constituímos a provisão lá no patrimônio, né? No passivo, geralmente, e contrapartida no resultado. Nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1598 de 77, as provisões são indedutíveis como regra geral, devendo ser adicionadas na apuração do lucro real. Há exceções específicas para algumas provisões que são dedutíveis, tais quais as de férias e 13º de empregados, bem como as provisões técnicas de seguradoras. Por sua vez, no momento que as provisões se realizam ou são desconstituídas, há um crédito contábil no resultado do exercício, que é a reversão da provisão. O presente processo diz respeito ao efeito tributário de tal reversão de provisão no resultado. Tal montante deveria ser objeto de ajuste no LALUR por meio de uma exclusão, ou não deveria ser objeto de ajuste, integrando assim o lucro real como parte do lucro tributável. No âmbito do acórdão da DRJ, prevaleceu o entendimento de que somente seria possível a exclusão do LALUR da reversão da provisão quando tal provisão tivesse sido adicionada em exercícios anteriores, tal qual fica bem demonstrado na ementa abaixo. Então, trago aqui o trecho da ementa, que até já tive a oportunidade de ler ali durante o relatório. Em que pese a coerência de tal entendimento, vale a pena analisarmos os dispositivos normativos acerca do assunto. A partir da leitura do artigo 261, parágrafo único, inciso 5, do Regulamento do Imposto de Renda 2018, atualmente vigente, verifica-se que poderão ser excluídas as reversões das provisões não dedutíveis, conforme abaixo. Então, o RIR 2018 ele vai trazer o seguinte dispositivo. O 261 vai tratar dos ajustes de maneira geral, tanto adições quanto exclusões. O 261 é específico das exclusões. E o parágrafo único fala, também poderão ser excluídos, e o inciso 5, as reversões dos saldos das provisões não dedutíveis. Como se nota, não há, na referida norma, exigência de que a provisão tenha sido adicionada anteriormente, bastando que haja a natureza de reversão de provisão. O fundamento legal apontado nesse artigo 261 é o artigo 6º, parágrafo 3º, a linha B do decreto 1598, que assim dispõe. Aí o 6º, sim, do decreto 1598, ele é tanto para os ajustes de adição quanto de exclusão. E no parágrafo 3º, ele está tratando especificamente das exclusões. Ele fala, na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do exercício. E aí, na linha B, ele fala, os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração, que, de acordo com a legislação tributária, não sejam computados no lucro real. Diferentemente do disposto no artigo do RIR 2018, o dispositivo do Decreto-Lei
1598 é bem mais genérico, né? A gente vê que não fala igual no Rio de 2018, que a reversão das provisões por si só provisões não dedutíveis não é uma exclusão, deve ser excluída. Na mesma linha era o disposto no artigo 250 do Rio 99, que era aplicável no tempo do auto de infração e que gerou o presente processo administrativo conforme abaixo. Então, também, no Rio 99, eu não encontrei o dispositivo igual nós temos hoje no Rio de 2018. O Rio 99, ele se limita a ter o texto do Decreto-Lei 1598. Por mais que o disposto no Rio 99 não fosse tão claro quanto o dispositivo normativo do Rio 2018, entendo que não houve alteração legal no que tange as provisões, de forma que o entendimento regulamentado no Rio 2018 já estaria implícito no Rio 99, e ainda que não fosse assim, estaria claro o caráter interpretativo do artigo 261, parágrafo único, inciso 5 do Rio 2018, de forma que essa interpretação poderia ser aplicada de forma retroativa. Ainda, em uma visão sistemática da legislação tributária, nota-se que os artigos 3º da Lei 9718 e 1º aqui da 10833 excluem expressamente as reversões de provisões das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Embora não tenha materialidade distinta do RPJ, né, já que são tributos sobre a receita e não sobre o lucro, verifica-se o entendimento do legislador tributário de que reversões são meros estornos de provisões constituídas em anos anteriores. Ante o exposto, eu voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário, aí, permitindo essa exclusão. É como voto. Ok, doutor Alexandre. Na verdade, a gente tinha discutido já anteriormente, aí eu lembro de uma discussão com o conselheiro Alain, aí voltou. Eu não achei o processo anterior, Alain, eu queria até ter encontrado, procurei, mas não achei. Eu não lembro se ele era de sua relatoria ou se você só levantou a lebre da discussão. E aí eu estou fazendo a discussão de volta. Obrigado. Deixa eu passar a palavra para o Alain, que já pediu, vamos só entender bem como é a situação. Quando, via de regra, as provisões são indedutíveis, né? Via de regra. Tem algumas exceções. Aí, no momento que ele fez a provisão, despesa, adição ao lucro líquido. Quando ele faz a reversão da provisão, contabilmente, receita, tem que fazer a exclusão, certo? Exato. Então, veja bem, se ele, no momento que ele lançou a despesa e não fez a adição, o erro foi aqui, não na reversão da provisão, né? Tá certo? Esse é o entendimento que eu estou manifestando aqui. Mas eu também vejo para o entendimento contrário também. Pois é, não, calma, estou só raciocinando, ok? Então, nós temos sempre, houve uma provisão, gera uma despesa contábil, adição ao lucro líquido. A reversão da provisão é uma receita contábil, que não é tributada exatamente porque eu não aceitei aquela despesa anterior. Então, eu entendo que se, por exemplo, eu fiz uma reversão numa provisão, mas quando eu fiz a provisão eu não deduzi, o lançamento tem que ser nessa data, não no momento da reversão, né? Está entendendo? Agora, o que eu não entendi exatamente, como é que a fiscalização chegou a esse resultado? Foi só somatório? Porque provisão é ponta a ponta, né? Cada reversão corresponde a uma provisão específica. Então, é até fácil de você amarrar. Se eu quero saber se todas aquelas reversões são verdadeiras, eu tenho provisões anteriores, né? Você é contador, você sabe contabilidade é amarrado. Isso não dá para vir do espaço. Então, teoricamente, o problema está no... seria... Se o fiscal partiu da tese que não existia a provisão, se a provisão ele não fez a adição, então o lançamento era naquela data e não nessa, né? Como é que ele fez aí? Só um minuto. É isso mesmo, presidente. Então, o que acontece? O raciocínio da DRJ e da fiscalização foi exatamente nesse sentido. Olha, você só pode ter direito à exclusão da provisão se você adicionou ela lá atrás. Então, acaba sendo uma exclusão condicionada. O que tem uma coerência, tá? Não vou dizer que não tem. Eu até pensava dessa forma. Mas o que acontece é que, por outro lado, aí a partir, inclusive, dessa disposição que a gente tem mais expressa no RIR 2018, que não é o RIR da época, vale lembrar, ele fala que pode excluir reversão de provisão, e aí ele não coloca essa condição a ter sido adicionada. O que mostra que é a natureza, né? Ele está indo pela natureza. E aí é um pouco do raciocínio que o presidente já antecipou. Se o fiscal verificou que não foi adicionada, ele teria que ter ido lá atrás e lançado lá atrás.
desde que tivesse o prazo decadenciar, né, tudo. Isso aí, outras questões. Né? Mas é isso, a discussão é essa. Vamos abrir a discussão agora, o doutor Alain e depois o doutor Neves. Doutor Alain. Presidente, essa discussão das provisões realmente é uma discussão apaixonante, na minha entender. Eu relatei um processo desses, né? Eu lembro na época o conselheiro Neudson abriu uma divergência, colocou o posicionamento dele, eu também não consegui me convencer muito de um fato, né? O fato é que esse controle que é feito na parte B do LALUR, que nos permite, de maneira lógica, deduzir se esse valor foi ou não adicionado no passado, esse controle, eu examinei toda a legislação e não encontrei previsão legal para ele. De modo que, o que me parece é que esse controle ele até se justifica, mas ele só pode se justificar com base nos dispositivos do RIR, certo? Da legislação do imposto de renda. E nessa ocasião, eu cheguei a uma conclusão parecida com essa sua, de que, se não adicionou, deveria tributar lá atrás, e não agora. Porém, com uma distinção. Eu percebi uma distinção entre as provisões que são realizadas daquelas que são revertidas. Sendo que, normalmente, a gente chama as duas de revertidas, mas, na verdade, existe uma que é realizada e outra que é revertida, certo? Tudo bem. Aquela que é realizada, o que acontece? Lá no passado, a contabilidade fez uma provisão, aqui nós estamos falando de provisões indedutíveis, certo? Que é essa que nos interessa. Porque vai existir uma diferença de critério entre o critério de competência contábil, que é quando ela é altamente provável, do fiscal, que é quando ela é certa, né? Então, o que acontece? Lá no passado, quando o contribuinte faz a provisão, né, e ele, vamos dizer, existe uma alta probabilidade dela se realizar, né? Só que chega no futuro e, de fato, ela se realiza, né? Quando ela se realiza, isso se torna uma despesa do próprio exercício. E aí ele passa a ter direito a deduzir esse valor independente de qualquer controle. Por quê? Se ele deixou de adicionar, isso é fato gerador de lá de trás, e não fato gerador de agora. Você está entendendo? Porém, quando a provisão ela é revertida, o que é revertida? Quando ela foi constituída e ela não se confirmou, vai acontecer um problema. Porque ela vai transitar pelo resultado do exercício, e daí ela não pode ser excluída do lucro líquido, a menos que haja uma prova, pela regra geral do regime de competência lá do RIR, acho que 273, né, que ele tenha sido oferecido no passado. E a prova de que esse valor foi oferecido no passado é justamente o controle que é feito na parte B do LALUR, né? De modo que eu passei a adotar um entendimento de que, quando a provisão ela é realizada, só cabe a autuação lá no passado, certo? Quando ela é revertida, ela tecnicamente pode ser tributada nos dois momentos, né? Lá no passado ou aqui, porque eu não teria como excluí-la do lucro líquido sem ter uma previsão legal expressa, com base no decreto-lei, né, do imposto de renda, que prevê que você só pode fazer exclusões do lucro líquido mediante uma previsão legal expressa ou de que esse valor foi tributado no passado. E aqui a gente acaba não tendo a prova de nenhuma das duas. Então, a questão que eu queria colocar aqui, eu estou dando uma lida muito superficial aqui nos termos e tudo, para o relator se essa discussão de fato foi levantada, ou se ele saberia me dizer se essas provisões, na essência, se elas são revertidas ou realizadas. Deixa eu só, com o Alexandre, olha aí, eu vou só... Muito bem, você separou bem, são duas situações bem distintas, realmente. Uma é a perda se confirmar, então no futuro isso não transita mais no resultado, ele tem direito a fazer uma exclusão, tá certo? Ou se ele faz a reversão da provisão, isso gera uma receita. Tem que fazer a exclusão para gerar o efeito, né? Agora, eu não vejo, sabe, Alana, nessa segunda hipótese, você falou, vamos aguardar o Alexandre falar aí também, se aquela receita não é tributável, se aquela receita não é tributável, a reversão da provisão, como é que o fato eu posso justificar o outro? Eu tenho essa dúvida. Não, é porque ela passa, veja bem, presidente, quando a receita ela é revertida, ela vai transitar pelo lucro líquido.
geram receita. Então tá. Então tem lá aquele artigo, se não me falha a memória, artigo 6º do Decreto-Lei 1598 de 77, que determina que as exclusões do lucro líquido só podem ser feitas se houver, na verdade, uma previsão de exclusão. Entende? É uma questão formal até, vamos dizer assim. A legislação do imposto de renda, ela virou e falou assim, olha, o lucro líquido é para ser tributável, é para ser tributado pelo lucro real. Só pode haver exclusão se houver uma regra determinando a exclusão, de modo que o intérprete não tem essa possibilidade de fazer uma interpretação, não, isso aqui na verdade é uma receita do outro exercício. Não. Isso é lucro líquido. Em sendo lucro líquido, essa é a base do lucro real, o lucro líquido contábil. E a gente não pode fazer uma exclusão, ainda que a gente ache que, na verdade, era uma receita do outro exercício. Não, é receita desse exercício também. É receita do passado, é verdade, mas também é desse por determinação legal. Ok, vamos entrar já nessa discussão. Vamos ouvir os outros colegas. Se você queria falar, depois a gente fala com o doutor Neudson, que está pedindo a palavra. Doutor Alexandre. Não, pode falar o Neudson. Pode falar. Fala aí, Neudson. Obrigado. Essa distinção é relevante mesmo. Só não concordo com a conclusão, né, do Alain, a gente já divergiu. O que acontece quando o fato provisionado ocorre? A distinção é o fato que deu ensejo à provisão. Ocorreu ou não ocorreu? Ora, se ele ocorreu, é óbvio que eu tenho que fechar aquela provisão. Já ocorreu. Não tem mais por que provisionar, porque o fato já ocorreu. Agora, ele não ocorreu, mas eu sei que ele não vai mais ocorrer. Também não tem mais razão para eu manter a provisão. Então, são dois motivos distintos para eu extinguir a provisão. O fato já ocorreu, ou eu sei que o fato não vai mais ocorrer. Certo? Isso contabilmente. Certo? Contabilmente. O que a gente tem que pensar é o aspecto tributário. Ora, se o contribuinte, certo, hoje, digamos que o fato tenha ocorrido, é uma despesa de hoje? Certo? Então, ele vai poder reduzir o lucro real por aquela despesa? Sim. Só que se ele não provisionou antes, o que aconteceu? Ele já antecipou essa despesa lá quando ele criou a provisão, lá quando ele deixou de criar a provisão. Porque, contabilmente, certo? Aquilo tem uma consequência, certo? E a consequência tributária é uma antecipação de despesa lá, certo? Contabilmente reduziu o lucro líquido. Ele deveria ser tributado lá atrás. Certo? Então, só terminar. Então, o que acontece? Se ele não provisionou lá, é verdade. Pode ser tributado? Pode, porque ele antecipou uma despesa. Na verdade, ele nem antecipou a despesa, ele não sabe se vai acontecer. Ele deduziu uma despesa inexistente, certo? Deduziu uma despesa que não existe. Então, cabe lançamento tributário? Cabe. Perfeito. Agora, hoje, o que acontece? Ele vem e deduz de novo a mesma despesa. Ele deduziu lá, quando não existia, e está deduzindo agora que existe. Tá certo? Só que essa despesa pelo critério fiscal, é desse exercício. Porque ela aconteceu de fato nesse exercício. Então, ela aconteceu de fato nesse exercício, mas não aconteceu no outro. Né? E aí, essa é a questão. E aí a gente não tem uma previsão legal para impedir que essa despesa que de fato aconteceu nesse exercício, o contribuinte previu que poderia acontecer nesse exercício, e de fato aconteceu, ele foi lá, pagou, então, em sendo uma despesa do exercício, ela tem que ser deduzida, então ela e aí a gente não tem, eu acho, uma previsão legal para condicionar, não poder deduzir aqui. Eu acho que você já falou, Alain, você já falou, é a minha vez de falar, você já está se repetindo. Deixa eu colocar a minha posição, por favor, porque ouvir a mesma coisa e deixar de ouvir o que eu estou tentando colocar, né? Então, assim, continuando, certo? Então, quando ele deduz hoje, ele está deduzindo 2 vezes a mesma despesa, certo? Está deduzindo 2 vezes a mesma despesa. Aí o homem fala, não, mas realmente a despesa é devida hoje, porque aconteceu hoje, certo? Então eu não posso fazer nada hoje? Claro que pode.
Porque a gente está falando de provisão, tem uma sistemática aqui, certo? Tem uma sistemática, senão não precisava de provisão, né? Para que registrar? Então era não autorizar a provisão. Não, você só vai poder registrar quando acontecer, de fato, a despesa, né? Então, a gente tem que entender como um sistema, certo? Ou você está analisando provisão, ou você está analisando despesa. Você não pode analisar a despesa como provisão, nem pode analisar a provisão como despesa, certo? Embora, é claro, que a gente está falando de duas situações diferentes, certo? De redução do lucro líquido, de redução do lucro real. Estamos falando de duas situações que reduzem o lucro real, mas são situações distintas. É claro que uma provisão se dá, obviamente, em razão de despesa, certo? Claro que é, mas do ponto de vista tributário, a gente tem que analisar provisão diferente do que analisa despesa, certo? Se a gente está falando de provisão, então a gente tem que pensar em provisão, que é um sistema, como o Ricardo falou, são duas pontas. Não pode pensar como despesa, certo? Então, o que acontece? O cara não provisiona e deduz aqui. Ele vai estar deduzindo duas vezes, é bis in idem. Isso é enriquecimento sem causa, porque ele está deduzindo duas vezes a mesma coisa. Então, a lei determina que ele, ao fazer a provisão, ele faça lá a adição. A lei não diz isso? Diz. Ele estava obrigado a fazer isso? Estava. Ele não fez? Não fez. Qual é a consequência disso na outra provisão? Você não fez também agora, você também não faz. Tá certo? Mesmo que seja uma despesa sua, hoje, mas eu estou analisando a provisão. Se você não cumpriu a outra ponta da provisão, você também não vai ter o benefício hoje. Essa é a ideia. A gente tem que olhar como sistema. Certo? Ou provisão ou não provisão. Mas no caso aqui, a provisão não se realizou, pelo que eu estou vendo. Certo? Isso é quando a provisão se realiza, porque tem a despesa. Aqui nem se realizou. Certo? Então, quando não tem nem despesa, mas o contribuinte está reduzindo o lucro real, sem despesa nenhuma. Porque não se realizou o fato pelo qual foi provisionado. Então, isso é mais difícil ainda se admitir, certo? Porque nem despesa tem. Lá era bis in idem. Aqui não é nem bis in idem. Ele não tem, ele está criando essa despesa, que não existe, certo? Ele podia dizer, lá atrás, não, pode ser que aconteça, mas nunca aconteceu. Como é que isso vai gerar uma redução da tributação se nunca aconteceu? Okay. Entende? Aqui como o fato que deu origem à provisão não aconteceu, nem esse argumento do Alan cabe, certo? Porque nunca teve despesa, nem no passado, nem no presente, não tem como reduzir o lucro real e deixar de tributar esse valor aqui, certo? Ok. Obrigado, doutor Nelson. Eu vou passar a palavra para o senhor, mas eu queria, doutor Alexandre, tire só uma dúvida. No caso, é uma reversão realmente, tá certo? A perda não ocorreu efetivamente, ele faz aquele lançamento que gera uma receita. Ou a perda se concretizou. O que é esse caso aí? Porque são duas situações distintas na minha cabeça. Bom, obrigado, presidente. Eu não vou me ater só a essa resposta, não, porque eu também queria comentar um pouquinho, aproveitando que o Alan e o Neudson fizeram excelentes considerações. Primeiro, né, nesse caso é reversão mesmo, tá? Então, não teve realização da despesa. O que ele fez foi o estorno daquelas duas provisões, a de estoque e a de garantia. O segundo ponto, depois eu vou pedir o número do acórdão para o Alan, que eu não achei, Alan, eu procurei, que eu lembrei da nossa discussão, mas não achei, eu vou citá-lo expressamente. É o J. Macedo. J. Macedo? Então, vou anotar aqui. Bom, indo adiante, né? Outro ponto que é interessante de fato, o dispositivo que o Alan citou com relação às exclusões, eu coloco ele lá no voto, né, o artigo 6º do Decreto-Lei 1598, e aí a gente tem uma novidade, eu vou chamar de novidade, a princípio, normativa, que é o RIR 2018. E aí o RIR 2018, ele sim, ele traz expressamente que também poderão ser excluídos os valores das reversões de provisões não dedutíveis. Então, o que é interessante, né? De fato, ele não coloca nenhuma condição de que aquela provisão tenha sido adicionada no passado.
Então, hoje a gente tem um dispositivo normativo, a gente pode discutir a legalidade dele, em tese ainda estou falando, mas existe um dispositivo normativo infralegal, um decreto, dizendo que pode excluir reversão de provisão. Então, me parece que a solução está indo pela natureza, sendo que não teve nenhuma modificação legal nesse sentido. Então, eu acho que já daria para dizer que ele estaria implícito nas normas anteriores, mas para quem não achar, dá para discutir se daria para interpretá-lo retroativamente ou não. Aí outra questão do Neudson falou, com relação a quando é revertido, Neudson, quando é realizado, você falou, não, o contribuinte está deduzindo 2 vezes, né? E quando é revertido, é ainda pior. Não, quando é revertido, eu não vejo dessa forma, tá? E aí eu vou trazer um exemplo numérico, né? Vamos imaginar uma provisão trabalhista. Alguém entrou com uma reclamação trabalhista contra uma pessoa jurídica. Vamos imaginar que fosse de R$100 mil. Então, no momento 1, o contribuinte foi lá, constituiu a provisão lá, passivo trabalhista contra uma despesa de provisão no resultado. Para simplificar nosso cenário, vamos imaginar que essa empresa tem uma receita de R$100 mil também todos os anos e mais nenhuma outra despesa. Então, nesse primeiro ano, ela teve lá uma receita de R$100 mil de aluguel, por exemplo, e teve essa provisão trabalhista de R$100 mil. Então, o resultado dela foi 0. Ela, contabilmente. Ela deveria ter adicionado. Então, contabilmente foi 0. Não, antes do imposto de renda. Mas o que acontece? Receita de 100 menos uma despesa com constituição de provisão de 100, resultado contábil de 0. Não estou falando de lucro real. Não, Alexandre, não é essa a hipótese. A hipótese é ele não fez a provisão lá. A hipótese que ele está discutindo, ele não fez a provisão lá no começo. Ele vai reverter uma coisa aqui que ele não fez. Essa é a hipótese. Essa é a acusação fiscal. Não, mas aí... Lá quando, nesse seu exemplo, o empregado entrou, certo, com uma ação trabalhista, digamos, o valor de 100 mil, certo? Aí a empresa não fez provisão. Não fez. É outra história, já é outra questão. Pois é. Ela não fez a provisão, é outra questão. Aí o que acontece? Aí quando chega hoje, digamos, o empregado perdeu. Já foi deduzido lá atrás. Não fez. Se ele não fez, não foi deduzido. Pois é. O empregado perdeu. Tem despesa? Não. Aí ele vai reduzir o lucro como se fosse despesa. Por quê? Porque por conta de uma provisão que ele não fez. Entende? Não tem despesa, mas ele vai reduzir. De onde vem essa dedução? Entende? A questão é quando ele não faz. Se ele faz, ótimo. Se ele fez lá, muito bem. Aqui ele vai ter direito a reduzir o lucro. Com certeza. Essa é a ideia da provisão. Mas a hipótese não é essa. A hipótese aqui da acusação fiscal é você não fez antes. Como é que você vai deduzir agora? Entende? Cadê a despesa? Certo? Por que vou deixar de tributar você? Cadê a despesa? Não tem despesa nenhuma. Ah, não, é uma provisão. Não é provisão, você não fez provisão. Como é provisão se você não fez provisão? Entende? Bom, pelo que eu entendi, só um minuto, deixa só para a gente colocar. Uma terceira situação, viu, Alexandre, que isso precisa ficar bem claro para a gente votar. O Deus levantou uma terceira condição. Mas, eu estou fazendo reversão de uma provisão que não houve. Isso daí é outra história, tá entendendo? Aí ele não pode realmente... Agora, me parece, sabe, Nilson, meio complexo, contabilmente, pensar numa reversão... Presidente, você passou a minha vez. Me desculpe. Fala. Como é que você vai reverter o que contabilmente que não existe, né? Essa é uma discussão das provisões, é uma discussão apaixonante, né? Assim, eu tenho essa divergência com o conselheiro Neudson, eu até iria refutá-la agora, né? Eu entendi o ponto de vista dele, da distinção entre provisões e despesas, eu no mérito não concordo, mas eu pretendo não adentrar muito nessa divergência, porque vai me parecer que ela não vai ser relevante para a gente discutir esse caso. Porque aqui, ao que me parece, o relator está decidindo na prejudicial de direito, no sentido de que não seria necessário ter adicionado no passado. Acontece que eu, por exemplo, me parece, assim como o senhor, enxergo uma diferença entre as provisões revertidas e as realizadas, né? Contudo, me parece que o caso aqui não existe discussão sobre provisões realizadas, apenas nas revertidas. Nas revertidas, eu tenho um ponto de vista diferente do relator. Eu entendo que ela deve, sim, ter sido oferecida
no passado como condição para que a sua exclusão seja aceita hoje, né? E aí fica um outro problema, né? Porque, na verdade, teria-se, então, que examinar o mérito do que o contribuinte alega em termos de sobre cálculo, porque o mérito diz respeito a cálculo, né? Ele contesta que esse valor, que o fiscal deixou de considerar outras adições no passado, me parece, que dariam esse valor que ele excluiu no futuro. Então, esse é o mérito, né? Então, eu quero colocar a questão, de repente, se o relator pudesse esclarecer melhor, se ele saberia falar um pouco mais sobre, se superada a questão de direito, se ele saberia me dizer alguma coisa a mais no mérito. A gente pode também separar a discussão, fazer uma votação só da prejudicial, né? E depois ir para o mérito, enfim, só uma sugestão. Então, eu coloco a questão para o relator e também essa sugestão aí sobre, de repente, sobre como colocar em votação isso. Alexandre, depois da doutora Gisele. Nesse caso dos fatos, não fica claro, tá, todo o rastreamento da constituição ou da adição das provisões. Vocês vão ver que o termo de verificação fiscal ele é curtíssimo, né? Ele tem 2 páginas, 1 página e meia, né? Então, 1 página e meia. Ele não chega a fazer um detalhamento ali de qual foi... Por isso que eu tenho um pouco de dúvidas, se até contabilmente, de que isso não tenha sido despesa no momento anterior. Então, eu acho que foi despesa no momento anterior. Disso eu não tenho dúvida, porque para constituir... Você diz provisão... despesa no próprio exercício, né? Ou seja, ela se confirmou, né, no próprio exercício. Não, sim, mas estou dizendo um passo antes ainda lá. Estou dizendo assim, constituir o passivo lá. E nesse caso tem uma provisão que é de ativo também, que é de estoques, mas vamos chamar tudo de passivo. Mas constituir isso é aquela provisão a crédito contábil no passivo. O débito, ele ou é no resultado ou vai ser diminuindo outro passivo ou um ativo, que é bem esquisito. É no resultado. Então é no resultado. Aí diminui o lucro líquido, entre aspas, indevidamente. Aí exatamente. Aí a questão é que não tem a comprovação de toda essa adição lá atrás. Então, isso que deu aso ao fundamento, ao lançamento, desculpa. Então, a DRJ, quando ela foi se deparar, ela acabou discutindo mais a questão sobre prima do direito, você vai ver. Tinha uma outra questão que ela decidiu procedente, que a gente não foi devolvida aqui, mas ela vai falar, olha, beleza, você pode excluir, pode, mas só se você comprovar que você adicionou anteriormente. No meu caso específico do meu voto, eu acabo partindo um pouco já da premissa que foi discutida no âmbito da DRJ e falando, olha, para mim não precisa ter sido adicionado, eu acho que tem coerência em ter sido adicionado anteriormente, sim, mas não tem essa previsão na norma, e o RIR 2018, é claro, ele não fala que tem que ser adicionado anteriormente. E aí, só dando um ponto antes, num ponto de discordância que eu tenho do Alan e do Neudson, e talvez de todo mundo aqui, para mim, a questão da realização ou da reversão propriamente dita, todas elas passam por reversão, tá? Na minha opinião. Por quê? Quando eu constituo uma provisão, eu constituo lá igual aquele nosso exemplo lá, 100 mil reais de uma provisão trabalhista. Constitui o meu passivo de 100 mil reais e uma despesa no meu resultado. Beleza. A parte tributária a gente adicionaria, correto, blá, blá. Mas o que acontece? Aí no ano subsequente, o que acontece? Vamos supor que eu ganhei, a pessoa jurídica ganhou a ação, então eu vou reverter completamente. Então eu vou ter um débito diminuindo aquele meu passivo, o passivo vai deixar de existir e vou ter um crédito no resultado, como se fosse uma receitinha de reversão de provisão. Então, nesse caso, eu estaria excluindo, o que me dá aso a excluir seria esses 100 mil reais. Mas ainda que eu tivesse o pagamento, tá, que seria o caso de realização, vamos supor que deu exato de 100 mil reais vai ser o que eu vou ter que pagar. Eu poderia também fazer o seguinte, tirar aquele passivo, débito no passivo, e o crédito no resultado como reversão, e depois ir lá e constituir, agora não mais como provisão, mas como contas a pagar, aquele salário a pagar, e a contrapartida é uma despesa. Então, em ambos os casos, vou dizer assim que uma boa prática contábil
eu teria a reversão integral da provisão anteriormente constituída. E aí a discussão para esse segundo ano seria só da reversão, seja ela porque foi realizada, seja ela porque foi revertida porque não se realizou mesmo. A reversão eu posso ter direito à exclusão, para alguns com fundamento e está condicionado, que foi o da DRJ, condicionado ter adicionado anteriormente, para outros, no meu posicionamento aqui, pelo mero fato de ser uma reversão de provisão. Fazer uma só questão de ordem aqui. Lógico. Eu estou vendo que o auto de infração, porque o que o fiscal está falando aqui não foi uma questão de reversão, não, foi estorno de provisão. Estorno de provisão é outra coisa. Provisão, eu fiz uma provisão errada, porque a provisão não é errada contabilmente, não. A gente não aceita o efeito fiscal dela, que é a dedução. O que o fiscal está falando aqui, eu estou vendo aqui, está no seu relatório, ó, estorno de provisão por obsolescência, 944 mil, estorno de provisão por garantia. Quer dizer, ele fez uma correção, só que ele fez de provisão 469 e de reversão de provisão não dedutíveis. Então, esse cálculo dele não é com aquela base, não é o que a gente estava raciocinando, não, é outra discussão, viu? Pelo que eu estou vendo agora, não é porque nós estamos discutindo, se ele não, ele fez a provisão, depois ele reverte ou a perda se consuma. Não é o caso. O caso aqui é estorno. Então, estorno me parece que é um outro raciocínio, e aí eu começo a dar razão ao fiscal nesse caso, está entendendo? Então, ele foge até aquela discussão que a gente estava com o Neilson, o Alan, estava falando com duas linhas diferentes. Não é essa situação que está me parecendo, não, viu? Foi o que eu disse, não tem a ver com essa discussão que, né, é diferente. É estorno, tá entendendo? Não é reversão. Estorno, porque a reversão é correta contabilmente. Ele pode fazer contabilmente a provisão, como pode fazer a reversão. O efeito fiscal é outro, que é aquilo que a gente estava discutindo, tá entendendo? A questão é de estorno. Você mantém esse seu entendimento? Para mim é indiferente a denominação estorno ou reversão. Não. O estorno é diferente de reversão. O que é uma provisão? Eu tenho uma expectativa de perda. E, contabilmente, eu já posso lançar aquela expectativa de perda. Passaram-se 3, 4 anos, a minha perda não se consumou. Eu ganhei aquela causa, ganhei aquela grana. Então, eu faço a reversão, tá certo? Aí eu faço aquele momento, gera uma receita. A legislação fiscal diz o seguinte, olha, quando tu faz a despesa aqui, eu não aceito, mas também eu não vou te tributar quando você fizer a tua reversão. Ou então, alternativamente, eu fiz a provisão, ela se consumou. Está entendendo? É uma questão do momento que você vai reconhecer ou não. Isso é uma coisa. Estorno, na minha visão, é outra coisa. Eu fiz um lançamento indevido. A provisão não é contabilmente devida, não. Ela é tanto o estorno quanto a reversão, presidente, eles vão ter o mesmo lançamento contábil. Vai ter o a provisão mas isso e o crédito no resultado. Discussão. Estorno foi um erro. O que ele pegou, diz, olha, o quantitativo de estornos que você fez é bem superior das provisões que você fez. Ele está tributando essa diferença. Não é isso, não? Mas, no meu ver, não é indiferente. É reversão. Eu acho que vai ser indiferente também. Reversão do estorno vai ser o mesmo. Não, é diferente. Para mim, muda bastante a discussão. Olha, como é que você faz tanto estorno de provisão, tá entendendo aqui, e olha a questão da provisão, porque isso dá diferença, né? O cálculo dele aqui. Porque às vezes uma palavra é usada pela outra, né? Às vezes está falando estorno, mas na verdade é reversão. Existe uma confusão em relação a essas palavras. Será que ele cometeu esse equívoco tão grande? Porque quem não precisa ser um expert em contabilidade que saber que estorno é diferente de reversão. Não é a mesma coisa. Não, lá no voto da DRJ está claro, é estorno. No voto da DRJ, ele elencou, está na página 366, ele elencou exatamente isso, estorno. Mas ele justifica como reversão, né? Inclusive no lançamento. Não, na ementa, desculpa. Exatamente. Para mim é indiferente essa discussão, presidente. Por quê? Eu concordo com você que, etimologicamente falando, estorno seria utilizado quando você está um erro, né? Você errou e está corrigindo. Agora, se um estorno se der de um exercício para o outro, por exemplo, de um exercício de um ano para o outro, esse estorno tem a mesma coisa que reversão. Sim, aí mas a concepção é distinta, a concepção é distinta. Nós passamos de raciocínios totalmente distintos, está entendendo? A provisão foi um lançamento contábil correto, aceito pelas técnicas contábeis. A reversão também está correta. A legislação tributária que diz, opa, para mim não vale aqui, e aí vem aquelas regras que nós estamos discutindo, está entendendo?
Pelo que ele fez aqui, aparentemente, ele pegou somatórios. Diz, olha, você fez tal tanto isso, somou tanto isso, subtraiu isso, e aí ele partiu dessa premissa. Eu não analisei o processo em profundidade, eu estou só no que consta aqui no início do relatório, tá vendo? É que você fala que irregularidades, aí ele vem falando isso aí, para mim muda um pouco a figura. Mas olha só que interessante, presidente, mas olha só que interessante esse raciocínio. Constituição de uma provisão, ninguém tem dúvida que é indedutível, né, como regra geral, devendo ser adicionado. Agora, se a provisão for revertida, ela vai ter direito a uma exclusão. Se ela for estornada porque o contribuinte errou na menstruação, ele não vai ter direito. Olha como é diferente. Uma coisa, olha, eu fiz um estorno de uma reversão aqui. Não, o estorno da provisão. O estorno da provisão, mas ele fala reversão de saldo de provisões não dedutíveis. Provisões não dedutíveis. Se ele faz estorno da provisão, ele anula o lançamento, né? Mas aquilo ali gerou uma adição ao lucro líquido, não foi? Então, ele deve estar fazendo a exclusão porque fez o estorno. Então, ele pegou, olha, você fez mais exclusão do que você adicionou. Eu estou achando que ele fez isso. O raciocínio dele foi esse. E aí tem efeito fiscal. Olha, se você, quando o provedor adicionou 100, mas quando você faz reversão, você está excluindo aqui 300. Está entendendo? Por isso que eu acho que é diferente do que a gente estava raciocinando, e eu acho que foi essa a lógica fiscal. Mas aí a gente está indo contrário ao que decidiu a DRJ, né? Não, mas eu estou julgando o lançamento. Se a DRJ confundiu reversão com estorno, paciência, esse não é problema meu, tá entendendo? Não sei se não li também o voto deles. Mas, na minha visão, nós estamos julgando o lançamento tributário, né? Eu acho que foi não sei se foi o contribuinte que induziu o fiscal a erro, ou se o fiscal está errando também, né? Mas, para mim, é o mesmo tratamento de reversão. Tá bom, então vamos passar. Porque senão o fundamento deveria ser outro. Aí, esquece a questão da provisão, se foi adicionada, ele está falando o seguinte, olha, você está excluindo mais do que, não excluindo, mas você constituiu uma provisão nesse ano. Se tornou esse ano. Se tornou mais do que ela. Isso, em termos mas aí, de qualquer maneira, onde está a outra ponta, né? Precisa ter uma ponta para fechar o débito e o crédito. Mas eu acho que o controle dele foi em termos de LALU. Bom, não, mas digo assim. Deixa eu falar para ele. Eu estou achando isso, a minha interpretação é essa. E pelo que eu estou lendo aqui, eles, olha, você está estornando mais do que você provisionou. É que não é claro. De fato, o termo de verificação é bem ruim. Bom, a palavra aí do doutor Gisele pediu, porque é o primeiro que eu vou. Doutor Gisele, depois doutor Neudson, aí depois a gente já vai para voltar. O doutor Efigênio também. Doutora Gisele, doutor Neudson. Eu entro bem na linha, eu acho que do Alexandre. Para mim, bom, analisando a DRJ, o TVF não fica 100% claro, mas ao meu ver me parece reversão de provisão em termos práticos, tá? Uma vez que a gente considere dessa forma, eu também aplicaria retroativamente a interpretação do novo RIR de 2018. Tá? Então, para mim, a exigência dessa adição anterior realmente não se faz necessária. Eu considero válida a forma como o contribuinte o fez. Eu entendo a linha de raciocínio do Alan, eu acho que ela é bem elucidativa ao tentar dividir a reversão de provisão, a realização propriamente dita, e a gente pode entrar até no impasse nesse sentido, mas eu acho que aqui também não é propriamente o caso, né, Alexandre, para a gente enfrentar, se afinal a gente adotaria de uma forma ampla. Eu também ficaria nessa preliminar no tocante, ainda que o IR 99 não tem essa colocação de forma expressa, eu acho que o 18 coloca uma pá de cal no tema, no sentido da possibilidade, né, dessa reversão, sem que haja essa adição anterior. Então, assim, eu estou muito tranquila nesse sentido, porque é uma questão prévia, né, Alexandre, que eu acho que acaba não entrando, e aí, Alan, eu concordo com você, daria vontade de ultrapassar um pouquinho e analisar como foram esses lançamentos e tudo mais, mas é que realmente eu acho que tanto o TVF foi muito pobre nesse sentido, como não há um enfrentamento maior por parte da RJ, salvo por premissa retórica e técnica no tocante à aplicação da legislação. E aí, quando da aplicação da legislação, eu entendo o Alexandre de buscar, falou, bom, mas
o RIR de 2018, ele me dá essa faculdade de reversão sem a adição anterior. Então, por que eu preciso aqui, né, me valer de uma interpretação negativa no sentido de que eu tenho essa necessidade, a partir daí o lançamento seria, de fato, procedente, né? Então, assim, eu considero válido, Alexandre, a sua verificação, e realmente eu acho que está muito pobre o TVF para a gente fazer grandes elucubrações aqui, restou na versão, enfim, o que também sendo sob pena até de nulidade desse auto, né, em última análise, ao meu ver, porque seria até uma alternativa de julgamento aqui, né, Alexandre, não sei, mas eu também pensaria até na nulidade, porque se a gente for trabalhar isso como estorno, a legislação aplicada no auto de infração está equivocada. Então, aqui a gente também tem um outro problema, de potencial até nulidade do auto de infração. Então, eu nem estou chegando nisso, mas eu prefiro acolher aí a linha do relator quanto à aplicação da legislação, inclusive com caráter retroativo, uma vez que o RI 99 não tinha essa limitação. Perfeito, perfeito, doutor Gera. Vamos ali, doutor Nelson, depois doutor Alain, depois eu vou colocar em votação. Só para esclarecer, você fez uma pergunta, deixou uma pergunta, como é que ele vai poder reverter agora do que ele nunca fez lá? Certo? E a gente tem que ver do que ele está falando. Ele está falando de provisão tributária, certo? Provisão tributária. O que é provisão tributária? Não é só lançamento contábil. É o que? É lançamento no LALU. Isso aqui é provisão. Aqui que a gente tem que falar é lançamento no LALU. A provisão se dá no LALU, certo? A anotação no LALU. É claro que isso é baseado na anotação contábil, com certeza, mas a gente está falando provisão tributária no LALU. Então, ele pode muito bem fazer a provisão contábil e não fazer no LALU, não pode? É disso que eu estou falando e é disso que a fiscalização está falando, certo? É disso que a gente está falando. Então, ele pode ter feito contabilmente, deve ter feito, né? Mas se ele não fez a provisão no LALU, essa é a questão, a ponta é essa. Ele não vai poder ter esse benefício aqui, porque ele não fez. Certo? É essa a questão. E é disso que eu estou falando. Certo? Eu vejo, e aí, para terminar, com relação ao novo RIR, certo? Lembra que o que a gente está falando aqui não é um instituto novo. Provisão não é uma coisa nova. O decreto não vem para mudar um instituto, gente. Certo? O decreto não pode mudar um instituto legal. Certo? Às vezes você pega a literalidade do decreto, tira do contexto do que o decreto está falando para dar uma interpretação, e uma interpretação que é contra os princípios do direito. Certo? Com data venha. Por que é contra os princípios do direito? Porque cria a possibilidade de um enriquecimento sem causa. Certo? O contribuinte obter um benefício tributário sem nenhuma despesa. A redução do recolhimento do tributo sem nenhuma despesa. Certo? Isso é antijurídico. Então, a gente não pode interpretar a norma contrária ao sistema jurídico, ao ordenamento jurídico tributário. Principalmente o decreto. Certo? Então, ao aplicar o direito, a gente tem que olhar o sistema tributário, certo? Não é uma alteração pontual, um texto que vai alterar o instituto da provisão tributária. Isso não pode, certo? É antijurídico. Tá? Então, a gente não pode dar essa interpretação literal e mudar todo o ordenamento jurídico, certo? Então, aqui no caso, se for permitido ao contribuinte, hoje, reduzir a sua base tributária, sem que haja um correspondente material, uma despesa, certo? É enriquecimento sem causa. A gente e isso a gente não pode permitir. Tá? Aqui na minha opinião. Obrigado. Ok, obrigado. Agora, doutor Alain. Presidente, existe um problema aqui, né? Eu acho que já até levantei, vou levantar mais uma vez, mas, enfim, eu acho que eu não teria condições de proferir o meu voto, porque eu divirjo na prejudicial do relator, né? E daí eu deveria
aprofundar o exame dos autos para saber se a discussão que o contribuinte trouxe no mérito procede ou não. E daí, então, ocorre que, então, teoricamente, eu deveria pedir uma vista, pelo menos de mesa, né, para fazer exame disso. Né? Mas pode ser que também não seja nem necessário, porque na prejudicial o relator já vence. Né? Daí, então, eu não sei se seria o caso, se nós não poderíamos votar prejudicial e, conforme for, dar ou não já o provimento ao recurso. Prejudicial de quem? Qual seria a prejudicial? A prejudicial é a seguinte, o que acontece? Qual é o mérito do processo? O mérito a discussão de mérito qual é? A fiscalização foi lá, percebeu que o contribuinte não tinha, enfim, fez reversões a mais do que ele poderia, certo? E aí o contribuinte, ele rechaça falando, olha, não, eu não fiz, eu tenho outras aqui que não foram consideradas pela fiscalização, ou seja, o mérito é cálculo, né, exame, etc. Tá? O relator, ele traz o seguinte, olha, é indiferente, porque, na verdade, ele não precisaria ter provado que isso foi adicionado no passado. Então, ele não entra no mérito de se essa discussão que o contribuinte está trazendo, se ela procede ou não. Você está entendendo? Porque o mérito, a rigor, ele... Deixa eu entender bem aqui, qual seria a prejudicial? Você não tem a prejudicial é a seguinte, é uma questão de direito. A questão de direito, que o Alexandre fica à vontade para me interromper, caso eu não esteja traduzindo corretamente o ponto de vista dele, é o seguinte, a questão de direito, inclusive ele se inspira no Rio Novo e tudo, né, é de que não precisa que seja oferecido no passado. Eu tenho até um posicionamento parecido com esse, mas não para todas as provisões. Por que eu acho que isso não tem como criar uma preliminar com relação ao prejudicial, com relação a isso aí? É porque eu estou interpretando diferente. Eu estou interpretando que ele pegou duas coisas. Ele pegou todo o dólar, somou os dois estornos que você deu 948 mil que você lançou no Lalu. Entendi. Aí, só um minuto. Aí o fiscal fez, está aqui de provisão não dedutível que você fez no Lalu, 469 mil. Mas você fez de reversão de provisão 103 mil, dá 366 mil. O fiscal pegou, olha, o 948 mil 366 é que eu estou lançando, esse estorno está indevido, se você não tinha direito de lançar no Lalu esse valor, está entendendo? Eu acho que o fiscal não confundiu estorno com reversão. Sim, mas eu acho que isso é uma questão de mérito. Sim, mas a questão do recurso não foi enfrentada. Eu não vejo como colocar essa questão uma primeira votação ou uma segunda. Não, Ricardo, desculpa, olha só, é porque o contribuinte, ele está falando, ele não está entrando nessa discussão que a gente passou aqui muito tempo discutindo essa questão de direito e tudo, mas ele não entra nessa questão. Ele vira e fala, eu tenho, isso que eu fui acusado, eu tenho, olha só, eu adicionei no passado. É isso que ele está. E é isso que a gente precisa enfrentar e não está enfrentando. Não, mas aí é o seguinte: o relator está apresentando o voto dele, vou perguntar se você quer mudar o voto dele ou quer manter, eu vou colocar em votação. Porque ele está apresentando. Porque a partir daí a gente pode pedir vistas, a gente pode divergir, etc. e tal. Mas eu tenho que colocar em votação que vai partir. Eu vou ter que pedir vistas para poder entrar no mérito, porque o mérito não foi esgotado. Mas tudo bem, assim, porque se votassem duas votações, eu não pediria vista, porque se eu for vencido nessa questão de direito, eu não vou precisar entrar no detalhe dos fatos. Agora, se for votado logo tudo, eu não vou ter condições de votar. Aí eu vou ter que pedir vista para poder examinar o que no recurso voluntário foi alegado e não foi enfrentado. É porque eu não consegui entender exatamente o que eu vou colocar em votação primeiro. Se alguém conseguir me traduzir, até eu respeito o colegiado, mas a proposta do Alan é a seguinte, ele fala, o contribuinte, ele alega que, olha, tudo que eu estou excluindo foi adicionado anteriormente. Essa é a alegação. Mas essa alegação está sendo enfrentada. Exato. Eu estou me baseando, gente, eu estou criando o termo verificação fiscal. O cálculo do fiscal, na minha visão, é bem claro. Eu não analisei o processo em profundidade, eu estou olhando agora. Mas ele pega, olha, tu somou de estorno, tu fez 948 mil no Lalu. E você lançou de provisão de tal valor, de reversão tal valor. Ele pegou essa diferença e está lançando isso. Está entendendo? Presidente, então, por isso que eu acho que não entra naquela discussão, Alan, do que você está falando, como é que vai ser a interpretação, que vai ser assessor do Meus. Na minha opinião, eu acho que é essa que tem que ser enfrentada.
interpretada. Eu acho que, pelo que me foi relatado até agora, isso não foi provado. Ele não entrou nessa questão. Se ele confundiu com estornos, quiserem mandar para a diligência, é uma outra coisa. Isso não me parece. Mas eu deixo a vontade do colegiado. Agora, eu tenho que ter uma posição partido da proposta do relator para colocar em votação. Isso eu tenho que partir dele. Presidente, é exatamente isso. O fiscal, ele verificou, ele fez esse batimento. A dúvida é exatamente o Alan está querendo, pelo que eu entendi, ele está querendo aprofundar para ver se acompanha o relator ou não. Só que é o seguinte, o relator, ele não entrou nesse mérito. Se eu acompanhar o relator, vai ser pelas conclusões. Não, então, veja bem. Então, o que acontece? O relator entendeu o seguinte, olha, eu não vou olhar, eu tenho uma premissa, questão de direito. Agora, na outra situação é o seguinte, olha, o fiscal fez essa verificação e concluiu, isso aqui não foi indevido, essa exclusão, entendeu? Eu não posso. Então, a situação é essa. Perfeito. E o fiscal, ele analisou isso. Vamos ver, mas eu quero saber, gente, eu preciso colocar alguma coisa em votação. A proposta de votação vem do relator. Vamos, então, relator, qual é o seu voto? É esse, relator? Eu tenho que colocar em votação, não posso... Na verdade, uma questão bem importante, Ricardo, só dando um passo antes ainda. Mas, nesse caso concreto aqui, a meu ver, a fiscalização, o termo de verificação foi muito incompleto, né? Porque a gente vê que na documentação trazida aos autos, a gente não tem nenhuma parte B do LALUR para verificar qual que era o saldo de períodos anteriores. Ele fez em uma página e meia. O que acontece? Ele colocou essa questão de estorno, mas não justificou. A gente não sabe se está tratando de estorno ou de reversão. O acórdão da DRJ é a mesma coisa. Então, se a gente for assumir que é estorno, que é a premissa que você já antecipou, a gente está partindo de uma presunção de que é estorno, que pode até estar correta, que talvez fosse o entendimento dele, mas eu não tenho certeza. Então, assim, eu acho que seria caso até de uma potencial nulidade, igual a Gisele... Mas aí qual é o seu voto? Então, eu vou colocar vou mandar uma preliminar de nulidade, aí sim a gente passa a ter uma questão preliminar. Nulidade, qual nulidade, qual causa, qual o vício dessa nulidade, para você entender melhor? Na verdade, aqui a gente tem até um cerceamento de defesa, que a gente não sabe se ele está falando de estorno ou de reversão. Só que tem que colocar para colocar para o colegiado, isso eu não posso ter dúvida. Qual é? Preliminar de nulidade? O cerceamento de direito de defesa, é isso? Claro, se a gente não entende a calculação legal do fato... O voto é dele, Gisele. Não, mas é isso mesmo. Na verdade, o que acontece? A gente tem a irregularidade, ela não está descrita de uma forma clara, de modo que a gente não sabe se... primeiro, a gente está tratando de reversão de provisão ou de estorno de provisão, se a gente está com ligação ao que foi adicionado ou não em anos anteriores, ou se a gente está só olhando para o próprio exercício. Então, tem várias questões que não estão claras aqui. Pronto, então eu voto, doutor Alexandre, preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Isso. Agora, caso vencido com relação à nulidade, aí o meu voto aqui, porque entendo que... Tem procedente no mérito. Perfeito. Podemos colocar em votação, colegas? Acho que sim, né? Ok? Doutor Nelson. Está mudo. Certo. Bom, a preliminar que o Alan falou, pelo que eu entendi, é a outra. Sim. Certo? É mesmo? Né? Não, porque a preliminar aqui, que o relator está colocando, diz respeito essencialmente ao direito de defesa, em razão dos fundamentos não são serem suficientes para o entendimento da acusação fiscal. Essa é a preliminar que foi colocada em votação, né? E eu estou votando. Ok. Certo? Então, assim, nesse aspecto, certo? Eu entendo, assim, qual é a acusação fiscal? A acusação fiscal é você hoje, né, está, digamos, dando baixa, vou dizer assim, numa provisão, reduzindo a base tributária nesse caso, sem ter feito a devida constituição da provisão tributária no passado. Essa é a acusação fiscal. Então, qual é a acusação fiscal? Você não fez a provisão no passado. Qual é a prova disso? Como é que se prova que ele não fez a provisão no passado?
certo? Então, veja que isso é uma prova negativa. Vocês estão querendo que o fiscal venha e traga que ele não fez, a prova de que ele não fez a provisão. Se ele fez a provisão, o contribuinte tem que mostrar que fez a provisão. Onde foi que ele fez? O fiscal não viu. Olhou tudo lá. Olhou os livros fiscais, os livros contábeis e não viu. Claro, a única coisa que ele tem que fazer é acusar. E acusar é isso. Certo? A questão do momento, do ano lá da fiscalização, e aí ele reduziu os 800 menos e tanto, é quanto? Certo? É quanto? Eu não vou lançar 800, porque você fez aqui uma reversão de 100 e poucos, não sei quanto é, estou falando, então só vou lançar 500. É quanto? Mas o fundamento, né, da acusação fiscal é, lá no passado você não fez a provisão, então aqui você fez. Certo? E isso para mim está muito claro, que a acusação é, tanto é que foi isso que o relator colocou, foi isso que todo mundo entendeu desde o começo, que era o problema daquelas pontas, não tem a ponta do passado. Eu acho que isso aí ficou muito claro para todo mundo. E está claro, tem verificação fiscal. Não tem aqui nenhum, na minha opinião, nenhum cessamento de defesa. Porque ele usou a palavra reversão ou estorno, ou usou as duas palavras, eu acho que todo mundo entendeu que está faltando a ponta de lá. Todo mundo entendeu. O entendimento é esse. Ele está introduzindo uma questão terminológica, um nome, certo? Para influenciar na decisão da matéria. Eu não concordo. Acho que a gente tem condição, sim, de julgar, de entender e de julgar isso daí. Certo? Então, essa preliminar, senhor presidente, eu sou contrário, eu entendo que não há aqui cessamento de defesa. Eu entendo que está muito clara a acusação fiscal, que é o fato do contribuinte não ter feito a provisão no passado, que daria legitimidade à reversão da provisão aqui. Reversão ou estorno, né? Para mim, hoje, depois de anos, certo? O efeito acaba sendo o mesmo. E aí eu vou aproveitar aqui o termo e dizer assim, se a gente está falando de um fato, a contabilização de um fato atual, real, realmente faz diferença no estorno. A gente está falando de uma previsão. Certo? Eu fiz uma previsão há 3 anos atrás. Aí hoje eu descobri que essa previsão não se realizou. Eu errei na minha previsão. Isso é um estorno ou uma reversão? É a mesma coisa. Certo? Se eu chamar de estorno, é porque eu errei lá. Se eu chamar de reversão, é porque eu errei lá. Certo? E a contabilização disso é exatamente a mesma. Tem que ser a mesma. Eu não posso alterar os dados, né, da minha escrita contábil de 3 anos atrás, depois de ter feito todos os demonstrativos. Então, não tem diferença entre, aqui para a gente, não tem diferença entre estorno e reversão. Contabilmente a mesma coisa, tributariamente a mesma coisa. Certo? Okay. Então, essa diferença não tumultua, não turva o entendimento da questão. Certo? Então, eu entendo que não há cessamento de direito de defesa. É o meu voto. Ok, então o senhor vota contra a preliminar de nulidade. A sua questão, Alexandre, tem que ser por vício material, né? Porque aí o termo não estaria completo, né? Sem dúvida. Por vício processual, é vício material, né, que você está falando, né? Perfeito. Então, o doutor Neucio rejeitou a preliminar de nulidade por vício material. Doutora Gisele. Então, eu acolheria a preliminar de nulidade por vício material. Eu acho que, assim, se a gente partir do pressuposto que é realmente uma reversão de provisão, na linha da proposta inicial do relator, a gente poderia até conceber essa interpretação já dada pelo RIR 2019, que a gente não precisaria fazer a adição lá atrás. Agora, a forma como o TVF foi concebido, e depois de você ler as 2 folhas do TVF, ler a decisão da BRJ, é no mínimo contraditória quanto à capitulação propriamente e quanto à descrição e conjunto probatório pertinente ao TVF. Isso gerou, inclusive, essas colocações do Alan, e eu entendi muito bem nessa linha dele, por isso até sugeri a preliminar de nulidade, porque, ao meu ver, demonstra claramente que o contribuinte, seja não teve à sua disposição a possibilidade de esclarecer os fatos, porque ele vai e traz que foi adicionado sim, e que a priori apareceria reversão, e no primeiro momento, quando você
você lê o TVF, parece que é estorno e que ele nunca teria adicionado nem no passado, nem nunca. Então, assim, fica extremamente confuso. Então, eu acho que quando gera essa confusão, é porque realmente a situação não está clara. E se não está clara, a capitulação legal do fato não está bem corroborada no TVF, e a partir daí eu evidencio, sim, vício material. Ok, doutor Gisele acompanhou o relator vício material. Doutor Gisele, doutor Alain. Eu queria cumprimentar o relator, agradecer por ele ter feito essa alteração no voto, porque realmente me poupou de um pedido de vistas e tudo. O relator entendeu, né, a minha posição e ajustou o voto, né, e que me poupou muito trabalho em relação a isso. Aliás, nessa linha, uma linha muito parecida, quando eu fui relator do processo da J. Macedo, eu anulei o auto de infração por um raciocínio muito parecido. A diferença lá eram os fatos, né? E aí acontece o seguinte, lá no caso da J. Macedo, o que aconteceu era o seguinte, o contribuinte, ele, no recurso, ele falava assim, poxa, mas várias dessas reversões, entre aspas, foram despesas desse exercício, né? E para mim ficou muito claro que a quase totalidade do auto de infração era por reversões de provisões que, na verdade, eram provisões realizadas e que, por essa razão, não caberia a discussão de se tinham sido ou não adicionadas no passado. Aqui, essa discussão não me pareceu muito clara, né? De modo que os fatos aqui me parecem ser diferentes de lá. Aqui tudo está me parecendo provisão revertida, né? Ou que seja estorno, né? O efeito é o mesmo, ou seja, vai passar pelo resultado, vai para o lucro líquido, e no LALUR só vai poder ser excluída o quê? Se tiver uma previsão legal expressa que possa excluir, ou se no passado tiver sido adicionado, né? De modo que o raciocínio é muito parecido, eu decidi de maneira parecida lá no processo da J. Macedo pela nulidade, porém aqui eu vou divergir do relator porque eu acho que os fatos diferem, né, a ponto de que eu não vejo essa nulidade aqui em caso. Então, por essa razão, o Neudson foi pela divergência, não é isso, Neudson? Então, eu acompanho a divergência do conselheiro Neudson. Rejeitar a preliminar de nulidade por vício material. Exatamente, né? Isso, rejeitar a preliminar de nulidade material, que é a mesma coisa de prejudicial de mérito, né? O relator fez uma construção aí que, no caso, favoreceu o meu voto. Claro. Doutor Efigênio. Presidente, eu também acompanho a divergência e o seguinte, o caso para mim ficou bem claro que é o seguinte, é uma provisão que não foi adicionada no passado. E só fazendo um adendo com relação ao Rio 2018. Eu até acho interessante, quando não há nenhum problema em trazer uma interpretação do Rio 2018, porque a base legal é a mesma. O que se muda é a interpretação. Só que o seguinte, nós temos uma premissa. Quando a gente está falando de provisão, e aí o senhor disse, e complementado pelo Nilson, na mesma linha, provisão são duas pontas. Eu não posso interpretar em tiras, pegar o Rio, respeito o posicionamento, né, dos demais, e fazer uma interpretação isolada. Quando eu vou interpretar aquele ponto, que eu posso fazer o ajuste aqui agora, mas eu tenho que ter em mente que eu estou falando de qual instituto? Provisão. E a provisão traz um raciocínio por trás dela que eu tenho essas duas pontas. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Acompanho a divergência, o doutor Efigênio, depois do doutor Efigênio, doutor Jefferson. Eu vou acompanhar o relator, presidente. E o doutor André. Vou acompanhar o relator também, presidente. Perfeito. Eu, como já me antecipei também, eu vou acompanhar a divergência. Na minha visão, o termo de verificação fiscal não possui imperfeições, ele é claro, ele separa as duas coisas, ele faz um cálculo específico apontando que seria um estorno de provisão, depois ele indica provisões indedutíveis e indica reversão de provisões. Na minha visão pessoal, ele não cometeu nenhum vício, eu não tenho como declarar nulo esse termo de verificação fiscal. Então, eu rejeito a preliminar de nulidade. Senhores, o que aconteceu, eu acompanho a divergência do doutor Nilson. Não vejo realmente nenhuma irregularidade com auto de infração nesse aspecto. Bom, aqui nós vamos ser aplicado, vai ser favorável ao contribuinte, né? Porque crédito tributário, não é isso, Alain? Alexandre? É isso, né? Exato. Então, deixa eu ver como é que eu escrevo aqui, tá certo? Só para não dar. Essa redação aqui me foi passada pelo CAF, algumas coisas mandam como padrão.
Por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28 tal, em face do prazo do julgamento, em dar provimento ao recurso voluntário, né? Dar provimento ao recurso voluntário para anular por vício material o lançamento efetuado. Então, dar provimento ao recurso voluntário para anular por vício material, porque se fosse vício formal é diferente, era natureza matéria processual, mas vício material não, certo? Para anular o lançamento efetuado. Vencidos os conselheiros Neudson, Alain, Ricardo e Efigênio, não é? Que votaram no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade. Que rejeitaram a preliminar de nulidade. Ok? Bom, está certo aqui. Senhores, eu vou ter que encerrar a sessão agora, né? Já são 10:50. A sessão da manhã vai estar encerrada, porque no início da tarde eu tenho que priorizar os pedidos de sustentação oral. Vão ficar pendentes da sessão de manhã para ser julgados posteriormente, ainda durante essa semana, os itens 9, 10, 11, 12, 13 e 14, correto? Ficaram pendentes de apreciação nessa manhã, os itens 9 a 14, e a sessão está encerrada, porque quando eu iniciar a sessão da tarde, eu tenho que priorizar os pedidos de sustentação oral, e em seguida nós retornamos com esses processos e os demais pautados durante o dia. Eu peço o apoio que, por favor, interrompa a gravação e nós reiniciamos às 14 horas, ok? Bom, senhores, um abraço.